E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos à terceira aula do curso Administrador Linux System. Antes de começar, eu convido a você, que é novo aqui, a se inscrever e marcar para receber notificações de novos vídeos, ok? E para você que já faz parte aí da família, curta o vídeo, compartilhe, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre as diferentes formas de visualizar um conteúdo de um arquivo no Linux, arquivo de texto. E nós vamos falar sobre editores de texto. E tem também a correção do exercício anterior. Vamos lá? Bem, na aula de comandos, separei alguns comandos aqui, né, que permite você fazer a visualização de um conteúdo de arquivo de texto no Linux. O primeiro comando é o comando cat. O cat ele imprime na tela todo o conteúdo de um arquivo e retorna o prompt novamente para você. Bem, vamos lá. Aqui eu vou usar o diretório apt para fazermos os nossos testes. Vamos começar com o cat, né? Então vamos lá. Eu vou copiar um arquivo que é o passwd. Opa! Que é o passwd. Tá aqui. Ele tem praticamente 30 linhas. Com o cat, se eu dar um cat no passwd, olha só. Ele lista para mim todo o conteúdo do arquivo e devolve o prompt para mim. Ok? Então, isso que o cat faz. Usando alguns parâmetros, né, você pode usar o man aqui ou o help para pegar alguns parâmetros, mas o que a gente vai abordar aqui é a numeração da listagem de cada linha. Eu posso usar o "-n". Então, olha só, ele lista para mim, ele numera as linhas. Deixa eu só dar editar esse arquivo. Só dar uns enters aqui. Dá um cat-n de novo, olha só, ele continua numerando até mesmo as linhas que estão em brancas. Para isso, eu posso usar o "-b". Tá vendo? Então, ele já não numera as linhas brancas. Ok? O segundo comando é o comando tac. Ele é escrito de forma contrária ao cat, de trás para frente. Ele é dessa forma, né? Por um motivo. Ele faz a mesma coisa que o cat faz, só que ele imprime o conteúdo de um arquivo de forma decrescente. Então, ele imprime começando com a linha de baixo, né? Ele começando com a linha de baixo. Bem, agora vamos para o tac. O tac simples, né? Ele inverte o arquivo, né? Ele começa a listar de baixo para cima, de forma decrescente, né? Diferente do cat. O root começa embaixo, o daemon é a segunda linha. Com o tac, eles já aparecem aqui embaixo. O terceiro comando é o comando head. O head ele imprime as 10 primeiras linhas de um arquivo. Você pode imprimir mais linhas utilizando um parâmetro "-n, mas por padrão são as 10 primeiras linhas de um arquivo. Bem, agora por head ele lista as 10 primeiras linhas. Então vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quiser listar as 15, uso o parâmetro "-n e passo a quantidade de linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então esse é o head. O quarto comando é o comando tail. Ele imprime as 10 últimas linhas de um arquivo de texto. É possível também você fazer você acompanhar a escrita em um arquivo de texto de forma assistida. Ele é utilizando o comando "-f". Agora o tail. Agora vamos no tail, né? Tail, ele lista as 10 últimas linhas. Então, ele lista dessa forma, as 10 últimas linhas.
Eu posso usar o "-n" também. E posso fazer ele como se fosse um modo assistido, que é o "-f" aqui. A gente utiliza muito ele para análise de log, né, em tempo real. Então, quando eu executo o "-f", ele prende a console, tá vendo? Ele não me devolve, eu não consigo, tá vendo? Dou um Enter aqui e nada mais acontece. Se eu dar um Ctrl C aqui, ó, ele volta o prompt para mim. Se eu dar um cat lá no PASWD, ó, o que eu digitei não foi para a linha. Então, ele fica no modo assistido. Só para vocês terem ideia, deixa eu abrir uma nova console aqui. Aqui. Deixa eu pegar dentro de OPT. Olha só, aqui eu tenho um PASWD e aqui vocês vão ver que o arquivo está com tail. Vou fazer um echo aqui, ó. Teste1. Vou jogar para o final do arquivo do PASWD. Olha lá. Tá vendo? Então ele faz de forma assistida. A gente utiliza muito ele para análise de log, acompanhamento de log. Se eu dar um Ctrl C aqui, dar um cat lá para listar de novo, olha só. Os arquivos estão aqui, as informações, aliás, né? O quinto comando é o comando less. O less ele imprime o conteúdo de um arquivo de forma paginada, permitindo você navegar sobre o arquivo entre as páginas, aliás, navegar entre as páginas utilizando as setas do seu teclado. Vamos agora para o less. Deixa eu só ver se esse PASWD aqui ele vai... Deixa eu ver. Ó, beleza, ele vai listar. Ó. Então, olha só, você viu que ele prendeu, tá, a console aqui. Eu posso usar a seta do meu teclado para baixo e para cima. Tá vendo? Eu consigo subir e descer. Então, com o less eu consigo fazer dessa forma. Eu consigo paginar o conteúdo. Ok? Eu posso sair com o Q de kit ou Ctrl C, tá? da paginação. O sexto comando é o more. Assim como o less, ele pagina, né, a exibição de um arquivo de texto, só que ele permite ir somente para frente, ele não deixa você voltar a uma página anterior. Uma vez que você passou a página, não tem como você voltar ela, tá? Então, essa é a diferença entre o more e o less. Bem, agora o more é quase a mesma coisa, só que ele não deixa navegar, né? Então, olha só, ele traz para mim aqui uma porcentagem de quanto ele já leu do arquivo. Eu posso descer com o Enter e eu não consigo mais voltar. Acabou aqui, ó, ele já retorna o prompt para mim, eu não consigo voltar, não consigo subir. E o sétimo e último comando é o grep. O grep ele permite você fazer pesquisas de uma determinada palavra ou conteúdo dentro de um arquivo de texto. Ele permite também a usabilidade de caracteres especiais, né, ou expressões regulares para fazer essas consultas. Nessa aula nós não vamos abordar a parte de expressões regulares, é só uma busca simples, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre saída padrão, saída de erro padrão, vamos falar sobre comandos sequenciais, vamos falar sobre redirecionamento de saída padrão, com pipe, né? com T. Então, aí nessa aula nós vamos abordar a parte das expressões regulares com grep. Nessa aula não, nessa aula é só a parte simples, ok? Agora vamos para o grep. Grep, a gente já sabe que nós vamos mexer com ele, trabalhar com ele mais para frente de forma um pouco mais avançada, mas aqui a gente vai usar o parâmetro "-i" aqui. Se eu der um cat aqui no PASWD, eu listo tudo, né? Então eu quero pegar tudo que tem systemd. Então vamos lá, grep systemd, não é isso? PASWD. Então ele trouxe as duas linhas para mim.
tudo que tem System D, tá vendo que ele achou o resultado aqui, achou aqui e achou aqui também. Se eu tivesse passado com a letra maiúscula aqui no começo, opa, desculpa, ele não ia trazer nada, tá? Por quê? Por causa do case sensitive, né? Então, para eu pegar e ignorar isso, eu posso passar o "-i". Então, "-i", ele pega, ele não faz a validação, ele pega só pelo valor do caractere, independente se é maiúsculo ou minúsculo, né? Ele ignora isso, case sensitive. Então, aqui já consegue trazer. Vamos fazer outra busca aqui, com o root, por exemplo, que é a primeira linha, né? Olha só, se eu quiser pegar, por exemplo, todos os usuários, não dá para fazer, porque eu teria que usar uma expressão, né? Mas se eu fizesse assim, ó, bash, opa, tem que passar o arquivo, né? Tá, ele ia trazer todos as linhas que tem o bash para mim. E agora nós vamos falar sobre os editores de texto. E eu trouxe para vocês aqui o Nano. Eu não poderia deixar o Nano de fora, até porque ele é um editor de texto padrão do Linux, né, para terminal. E ele é muito conhecido pela sua simplicidade. Então vamos lá. Nano editor de texto, né? Já falamos disso, vamos lá. Nano e o nome do arquivo, no caso aqui PASWD, que é o arquivo que a gente fez a cópia lá. Então eu executo ele. Então, olha só, ele traz para mim todo o arquivo, né? E aqui embaixo, olha só, no rodapé, ele traz alguns, como se fosse um manualzinho, né? Esse que tem um chapéuzinho aqui é o Control, tá? E aí você consegue trabalhar fazendo algumas analogias aqui embaixo, né? Por exemplo, se eu quiser sair do editor, dou um Ctrl X, dá um exit aqui, ó, Ctrl X, sair do editor. Então, entro nele, saio, tá? Mas se eu quiser escrever aqui, eu já posso escrever, ó, Rogério dos Anjos, e dou um Ctrl X aqui, olha só. Como eu tive alteração, ele pergunta se eu quero salvar ou não as alterações. Então, eu dou um Y e dou um Enter, sair, certo? Então, vou entrar de novo, olha só, ele já salvou as alterações. Ah, então eu tenho que dar o Ctrl X para dar aquela opção de salvar e tal. Nem sem, não precisa, você pode usar, por exemplo, o Ctrl S, vamos ver aqui. Alteração. Ctrl S, pronto, ele já salvou. Se eu dar um Ctrl X aqui, ó, já era. Já salvou. Ok? Então o Ctrl S ele sai e o Ctrl X ele salva em tempo real lá. Tá? Bem, olha só. Vamos agora fazer um recorte. Aqui, um recorte. Tá, eu quero recortar. Para eu recortar, eu tenho que selecionar, né? Então, eu seguro o Shift aqui, ó, e seleciono até onde eu quero recortar. E aí eu dou um Ctrl K. Você viu que ele recortou? E aí, para colar isso, eu dou um Ctrl U. Então, eu já consigo recortar e colar aí. Ah, mas se eu quiser só copiar. Para copiar, eu utilizo o Alt, já é diferente, né? Então, deixa eu copiar aqui o dos anjos. Eu tenho que selecionar, né? O Shift, seleciono. Então, Alt 6. Pronto, copiei. Dou um Enter aqui e o Ctrl U para colar. Pronto. Então, já aprendi a recortar, colar e copiar. Se eu quiser fazer uma busca aqui dentro, eu quero fazer uma busca de tudo que tem anjos, né? Então, dou um Ctrl W e ele vai dar um search aqui embaixo. Anjos. Então ele já traz aqui para mim um anjo. Mas eu tenho outras opções. Como é que eu faço? Dou Ctrl W de novo. Ele já vai trazer o anjos aqui, que foi a última pesquisa, e só dou o Enter. E aí ele vai pular para a próxima linha de pesquisa. Ok? Então esse é o Nano. O outro editor de texto que eu trouxe para vocês é o editor de texto Vim. Ele é muito poderoso pela forma
até pelo suporte que ele tem para instalação de plugins. Muitas pessoas utilizam o Vim, né, instalam plugins e utilizam o Vim como uma IDE. Então ele é uma ferramenta muito poderosa, por ser uma ferramenta versátil, permite personalizar ele com esses plugins. E eu não poderia deixar de trazer ele porque ele é um dos editores de texto mais utilizados no sistema Linux, ok? Para você aprender a trabalhar com o Vim, você tem que entender as 3 formas de operação desse editor de texto. Então, são elas o modo de navegação, o modo de inserção e o modo de execução. Bem, agora vamos falar sobre o editor de texto Vim. Para eu conseguir editar um arquivo com Vim, eu passo o comando Vim e o nome do arquivo de texto que eu quero editar. Toda vez que eu entrar em um arquivo de texto com o Vim, ele já vai entrar no modo de navegação. Para eu perceber em que modo eu estou, eu sempre tenho que ficar de olho aqui no canto inferior esquerdo, tá? Como eu acabei de entrar dentro desse arquivo com o Vim, por padrão o que ele faz? Ele mostra para mim qual arquivo que eu entrei, tá? E a quantidade de linhas e a quantidade de caracteres que eu tenho dentro desse arquivo. Para eu mudar de um modo de navegação para outro, eu utilizo o ESC, tá? Como nós vimos, o Vim ele tem 3 modos de operação, que é o modo de navegação, o modo de inserção e o modo de execução. Aqui, como eu acabei de entrar, como eu falei, eu já estou no modo de navegação, tá? Agora eu vou entrar no modo de inserção e vocês vão perceber aqui, ó, no canto inferior esquerdo, que ele já mostra para mim que eu estou no modo insert. Se eu dar um ESC aqui, ó, eu volto para o modo de navegação. Então, o modo de navegação sempre vai trazer em branco aqui, ok? No modo de execução, tá, para eu passar para o modo de execução, eu tenho que estar no modo de navegação. Digito 2 pontos e aí ele vai aparecer aqui para mim aqui os 2 pontos, ok? E aqui quando eu digito esses 2 pontos, ele já está no modo de execução. Então aqui eu já posso executar alguns tipos de comandos no Vim, ok? Mas vamos por partes. Vou dar um ESC aqui e já vou voltar para o modo de navegação. E no modo de navegação, além de conseguir flutuar dentro do arquivo de texto, eu consigo fazer algumas ações também. Por exemplo, eu consigo copiar. Para eu copiar uma linha no modo de navegação, né, eu dou um YY, né, minúsculo, YY. Nesse caso, eu já selecionei essa linha, né? YY e já copiei. Para eu colar, eu só digito o tecla a letra P. Então aqui ele já colou. Posso apertar P quantas vezes eu quiser para ele continuar colando a linha que eu acabei de selecionar. Se eu quiser copiar somente uma palavra em vez da linha toda, tem que estar no modo de navegação, ok? Se eu estiver no modo de insert aqui, ó, para eu ir para o modo de navegação, dou um ESC e já estou no modo de navegação. Tá? Não aparece nada aqui embaixo, estou no modo de navegação. Aqui eu vou teclar a tecla V, e aí ele fica no modo visual. Tá? E aí, com a seta do meu teclado, eu só seleciono a palavra que eu quero copiar. Eu não preciso segurar o Shift, só teclar para o lado. E Y para copiar. Y somente uma vez no modo visual. E posso colar quantas vezes eu quiser. Ok? Então aqui a gente já viu como colar, como copiar e como colar. Eu posso recortar também. Para eu recortar uma linha toda, no modo de navegação, e dou um DD. Então, eu acabei de recortar aquela linha. Posiciono onde eu quero colar, ainda no modo de navegação, P de paste, né, de paste para colar. Ok? Vou fazer aqui com essa linha que é mais fácil. Então, modo de navegação, ESC, DD,
Você viu que ele sumiu aqui a linha, né? E o P, ok? Vamos fazer de novo aqui com essa linha, modo de navegação, DD, ele recortou, P para colar, ok? Então nós já vimos aí como recortar e colar, ok? No modo visual também posso recortar uma palavra também, né? ESC, vídeo visual, seleciono, D. E aí eu posso posicionar o meu cursor onde eu bem entender e P de paste, ok? Consigo buscar também. No modo de navegação eu vou dar um barra, ok? Você vai ver que aqui embaixo ele já vai aparecer o barra para mim e aqui eu digito o que eu quero pesquisar, por exemplo, Rogério. Ele já vai selecionar para mim. Se eu der um Enter aqui, ó, eu posso conseguir buscar tudo que tem dentro desse arquivo, né, relacionado à minha opção de busca, no caso Rogério. Para navegar entre essas opções de busca, eu teclo N minúsculo e ele vai sempre posicionar na linha onde está a palavra que eu busquei, ok? Então esse é o modo de navegação. Para eu entrar no modo de inserção, eu teclo a letra. Eu tenho algumas formas de entrar no modo de inserção. O modo mais usado é o I de igreja. Tá? Então eu teclei o I de igreja e ele já mostra para mim aqui o insert. Tem uma outra forma que é a letra A. A diferença do I para o A, olha só, prestar bastante atenção no cursor. O meu cursor está posicionado na letra T, como vocês podem ver. Então, eu vou teclar a letra A, vou entrar no modo Insert e olha só, ele pulou para o próximo caractere. Então, essa é a única diferença. E ele permanece no mesmo caractere. A, ele pula para o próximo caractere, ok? Um outro modo de inserção é a letra O. Né? Estou no modo de navegação aqui, O de ovo. Então, olha só, ele criou uma linha em branco embaixo, tá? Ele criou uma linha em branco embaixo. Se eu quiser criar uma linha em branco em cima de onde o meu cursor está, então vai ser o O, só que maiúsculo. Então, ele cria uma linha em cima. No modo de navegação, eu esqueci de falar como eu faço para desfazer, tá? Como se fosse um Ctrl Z no Vim. Deixa eu só, por exemplo, apagar essas linhas aqui, né, com o DD. E agora, para eu desfazer isso, né, no modo de navegação, o de uva. Tá? Então, ele começa a desfazer o que eu acabei de fazer, ok? Então, no modo de inserção, nós vimos o I de igreja, A de Amora e os dois, e fazendo um insert, criando uma linha em branco com O minúsculo e O maiúsculo, ok? Tem outras formas também, mas essas são as mais utilizadas. Pelo menos é a que eu mais utilizo. Vamos para o modo de execução. No modo de execução, para eu entrar no modo de execução, eu tenho que estar no modo de navegação. Então, não tem nada aqui embaixo, então estou no modo de navegação. Okay? Dou um mask, 2 pontos, acabei de entrar no modo de execução. Um dos modos de execuções que a galera mais utiliza é o salvar e sair, né? E sair sem salvar. Para eu sair salvando, eu posso utilizar o X. Então, é 2 pontos X. E dou um Enter. Ok, já saí salvando, ok? Olha só, agora se eu quiser só salvar, estou editando um arquivo aqui. ESC, 2 pontos, W. Então aqui eu só salvo e continuo no mesmo arquivo, ok? Se eu quiser, por exemplo, continuar editando esse arquivo e eu quero salvar como, então eu ESC, modo de navegação, 2 pontos, modo de execução, W, e coloco o nome do arquivo, por exemplo, teste arquivo.txt. Pronto, acabei de salvar essa alteração em um outro arquivo. Então, olha só, esse arquivo está aqui, ok?
Vamos de novo. Então nós aprendemos a salvar, quero aprender a sair. Para sair sem salvar, 2 pontos Q, ok? Então eu consigo sair sem salvar. Se eu fizer alguma coisa no arquivo, um mask no modo de navegação, 2 pontos Q para sair, ele vai informar para mim que eu tenho algumas alterações feitas, né? Para eu sair sem salvar dessa forma, então eu tenho que sair forçando com o Q e o sinal de exclamação. Então dessa forma eu consigo sair sem salvar, ok? Uma outra forma no modo de navegação de execução é o procurar fazer uma busca e substituir. Como eu faço isso? Vamos supor aqui, ó, Rogério. Tá, eu quero localizar tudo que for Rogério. Então, modo de navegação, depois passo para o modo de execução, %S, ok? Dou um barra, o que eu quero procurar, né? E eu quero outro barra e agora eu quero substituir. Então, vou colocar Rodrigo. Então, tudo que for Rogério, eu vou substituir por Rodrigo. Então, a sintaxe é essa. %S, o que eu quero procurar, para o que eu quero substituir, e a letra G, ok? Dou um Enter. Então, olha só, Rodrigo, e provavelmente vai ter outros aqui. Aqui vai ter Rodrigo também, ok? O %, ele busca dentro de todo o arquivo. Tá? Quando eu não uso ele faz uma busca somente na linha que eu estou. Então, essa é a diferença. Então, se eu fizer dessa forma, ele também vai funcionar, mas só para a linha em que o meu cursor está posicionado. Ok? Então, essa é a diferença. Finalizando o modo de execução e a demonstração do Vim, eu posso usar o exclamação. Esse exclamação aqui, ele me permite executar um comando fora desse arquivo que está aberto, ok? Então, olha só. No modo de execução, já estou, né, com os 2 pontos, exclamação, e coloco aqui ifconfig. Dou um Enter, olha só. Ele vai executar o arquivo, o comando que eu executei dentro do Vim, fora do Vim, vai me dar uma opção de dar um Enter para continuar, e aí eu dou um Enter e ele volta para o arquivo onde eu estou. Tá? Só para você ter uma ideia, exclamação, eu criei um arquivo chamado teste, deixa eu ver, cpteste arquivo, isso, vou colocar assim, ó, arquivo renomeado. Então eu acabei de renomear esse arquivo que eu tinha acabado de criar aqui, estou renomeando ele, tá? Então eu executei, dou um Enter, ele já alterou o nome, dou um Enter de novo, ele voltou. Vou sair aqui só para vocês verem. Então, olha só. Arquivo renomeado. Ok? Então, eu tenho essas formas: navegação, inserção e execução. Agora nós vamos para a correção do exercício anterior. Nós abordamos aí algumas perguntas e agora nós vamos fazer a correção. A primeira pergunta é: que tipo de arquivo podemos encontrar dentro do diretório /etc? Para quem responder algo semelhante a arquivos de configuração do sistema, estar correta, ok? Segundo, qual parâmetro eu uso em junção com o ls para listar os arquivos ocultos? A resposta correta é o "-a". O ls-a seria o comando completo. O parâmetro seria somente o "-a". Com ele você permite imprimir, listar, os arquivos ocultos de um diretório. Quais são os comandos que eu posso utilizar para consulta de comandos? Digite a sintaxe desses comandos. Aqui nós estamos falando de comandos de manual, que é o man e o help. Para utilizar o man é man espaço comando e o help é comando espaço -- help. 4. Crie um arquivo de texto com o nome de sua preferência com o comando touch. Aí é simples, né? Touch espaço arquivo. Agora altere a data de acesso desse arquivo para 10/12/2016 às 18 horas. Então a sintaxe seria essa: touch -a espaço -t, o ano
o mês, o dia e a hora, né? Tudo junto. O nome do arquivo. Para você listar as informações de acesso desse arquivo, você utiliza o parâmetro LU. Então, o comando todo seria ls-lu. Qual a função do comando pwd? Para quem escolheu a letra D, retorna na tela o caminho absoluto do diretório corrente, está correta, ok? Qual a função do comando rm? No caso aí seria a letra B, remove um arquivo. Você também pode remover um diretório com rm, mas aí você teria que passar alguns parâmetros. Nesse caso, eu só pedi do rm, né? E o rm por rm só, sem nenhum parâmetro, você só consegue fazer exclusão de um arquivo simples, ok? Qual o arquivo usado pelo comando history para armazenar os históricos de comandos digitados no shell? Passe o caminho absoluto desse arquivo. Todo usuário ele tem um arquivo .bash_history. É dentro desse arquivo que contém todas as informações do shell daquele usuário. Então, o caminho absoluto dele seria util/.bash_history, ok? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradeço a vocês. Para quem não deixou o seu like, por favor, já deixe o seu like aí pra gente, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, se ele ajudou você ou se ele vai ajudar algum amigo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para você que é novo aqui. Compartilhe nas suas redes sociais porque isso nos dá uma proporção maior, fortalece o canal. Esse é um canal que veio para ajudar vocês. O exercício dessa aula, de fixação dessa aula, está na descrição desse vídeo. E a correção dela é na próxima videoaula, ok? Um abraço e até mais.